Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha esses 3 Cs que são fundamentais para a sobrevivência do nosso canal, que preza sempre pela verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. E é a verdade que nós vamos falar aqui agora. Quer ver só? Neymar e Gabigol juntos em 2025. Novidades sobre o Super Mundial da FIFA. Reforços para o Flamengo para essa partida contra o Atlético Mineiro no domingo. E onde será o jogo? No Mineirão ou na Arena MRV? O Atlético Mineiro vive alguns problemas na sua arena com relação ao gramado. No jogo contra o Internacional de Porto Alegre, o escoamento da grama foi algo muito vexatório para o Atlético, que decidiu então trocar o gramado da Arena MRV. Mas será que deu tempo de trocar? Será que os caras vão conseguir em tempo hábil trocar o gramado da Arena MRV? São mais de 5.000 metros quadrados de gramados para poder trocar. Ou será que os caras vão transferir o jogo para o Mineirão? Aliás, nas últimas horas, saiu essa notícia de que o jogo seria levado da Arena MRV para o Mineirão, o que traria alguns transtornos para o Atlético, para o governo de Minas Gerais, porque o Mineirão cabe muito mais pessoas do que na Arena MRV. E os ingressos para esse jogo de domingo foram esgotados em 5 horas que eles foram colocados à venda. Então, como que faria? A Arena MRV, ela tem capacidade para 40 mil torcedores. Já o Mineirão tem capacidade para quase 70 mil. Então, seriam 30 mil ingressos a mais que seriam colocados à disposição? Bom, eu vou responder isso para vocês agora. Espia só, pessoal. Esse vídeo aqui é de ontem à tardinha, do maquinário trabalhando lá na Arena MRV. Vocês podem ver que o gramado foi trocado, o replantio foi feito e os caras estão dando os últimos ajustes para a Arena MRV ser o palco da final do Clube de Regatas do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Muitas pessoas acharam que pudesse trocar a Arena MRV para o Atlético não ter que sofrer a sua primeira decisão de título com uma derrota e ter marcado na Arena MRV a volta olímpica do Flamengo. Mas nesse ponto os caras foram corretos. Eles conseguiram trocar 5,5 mil metros quadrados de grama, tudo replantado, tudo certinho. Vocês podem ver aí que é um gramado sintético daquele baixinho, melhor do que o da Arena da Baixada, mas ainda assim daquele baixinho. Obviamente que o gramado não vai estar 100% daquilo que poderia estar, uma vez que o término do replantio aconteceu há alguns dias atrás. Esse gramado é um gramado um pouco mais duro do que o habitual, porque além de ser sintético, ele é baseado em areia, o que facilitaria o escoamento da água em caso de chuva, mas que também em tempo seco deixa a bola quicando mais, ela vai ter mais vida. Bem parecido com aquilo que acontece lá na Arena Liga, antiga Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. A bola fica meio incontrolável. O Flamengo vai precisar de alguns minutos para se adaptar ao gramado. O Peñarol jogou contra o Botafogo no Newton Santos, que tem um gramado perfeito, é sintético, mas é o melhor sintético que existe, e o Peñarol saiu de lá reclamando muito que aquele gramado não devia ser autorizado a ter jogos, que o gramado é ruim, e é o melhor gramado sintético que existe, é o do Newton Santos. Esse que o Atlético Mineiro está colocando aí, não chega a ser aquele horror que é na Liga Arena, do Atlético do Paraná, mas o princípio é o mesmo e é baseado naquilo ali. Então o Flamengo vai ter dificuldades no começo do jogo para se adaptar a esse gramado, mas como vocês podem ver aí, o gramado está pronto, estão dando os últimos retoques na Arena MRV e, se Deus quiser, o primeiro time a dar a volta olímpica na Arena MRV, na casa do Atlético Mineiro, vai ser o Flamengo. Eu pergunto para vocês, vocês estão confiantes nesse jogo que vai acontecer domingo? Tem que estar, pessoal, até porque ontem o Felipe Luiz recebeu uma boa notícia. Luiz Araújo voltou a treinar sem nenhuma limitação com os seus companheiros.
e vai estar disponível para o jogo contra o Atlético no domingo. Aliás, o Flamengo planeja levar todo o elenco para Belo Horizonte, mesmo aqueles que não têm condições de jogo. Afinal de contas, é uma final. E levar todo o elenco, Cebolinha, Pedro, Matias Vinha, serve tanto para os que estão de fora incentivarem aqueles que vão jogar, quanto também serve como motivação para aqueles que estão de fora voltar o mais rápido possível, porque o Flamengo precisa de todos eles. Imagina ter um Pedro nessa final com o Atlético Mineiro. O jogo não teria sido 3-1, o jogo teria sido 6-7-1, porque o Dom Pedrão não falha. O Dom Pedrão não deixa a bola passar na frente da área sem cutucá-la para dentro do gol. Então o Flamengo deve levar todo o elenco e a gente deve, se Deus quiser, ter uma volta olímpica bem legal lá. Quem não retornou ainda é o Nicolás de la Cruz. Ele fez alguns exercícios, algumas atividades em campo sim, mas de forma separada. Ele está num estágio, uns 2 ou 3 estágios anteriores ao que o Luiz Araújo apresentou ontem. Há uma expectativa que hoje ele treine com o elenco rubro-negro, e se isso acontecer, também estará disponível para o jogo contra o Atlético. De la Cruz, através do seu empresário, disse que a única insatisfação que ele tem hoje é com não estar podendo ajudar os seus companheiros da maneira como ele gostaria, e que ele está plenamente adaptado e satisfeito com a cidade maravilhosa e com o Clube de Regatas do Flamengo. Seria importantíssimo e fundamental termos o Nicolás de la Cruz para esse jogo, porque é no meio de campo que as coisas vão se definir. A ponta, tanto a ponta direita quanto a ponta esquerda, nós estamos bem servidos. O Luiz Araújo vai ser uma baita de um reforço para a final? Claro que vai. Afinal de contas, chuta muito bem de média e longa distância. Mas temos ali o Plata, temos o Bruno, temos o Michael, que jogando pelos lados ali tem nos ajudado bastante. É mais uma ajuda. Agora, no meio de campo, Alcaraz ainda está dando os primeiros passos como jogador do Flamengo, está entendendo como o Flamengo joga agora e a adaptação dele está sendo mais lenta. Já o Nico, já podemos dizer que é o macaco velho do futebol sul-americano, já está habituado com grandes jogos, participou de grandes finais, poderia ser muito útil para o Flamengo, sim, nessa final de domingo. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer no treino de hoje. Amanhã, sábado, o Flamengo treina mais uma vez na parte da manhã, almoça e aí em seguida viaja para Belo Horizonte, onde no domingo, às 16 horas, enfrenta o Atlético Mineiro. Só para não deixar ninguém esquecer, porque do jeito que a imprensa vem falando sobre essa final, parece que o Flamengo precisa virar algum resultado. O Flamengo venceu o jogo, tá, gente? Foi 3-1. Se o Atlético Mineiro vencer por 1-0, Flamengo é campeão. Se o Atlético Mineiro empatar conosco, o Flamengo é campeão. Se o Atlético Mineiro ganhar por 2-0, vamos para as penalidades e vamos ser campeão. Se o Atlético ganhar de 3-0, aí os jogadores nem podem descer no Rio de Janeiro, tem que ficar em Belo Horizonte mesmo, rescindir um monte de contrato por lá mesmo e não deixar os caras voltar. É nesse pé que eu estou. Estou bem confiante que o Mengão queridão vai levar essa taça, tá? Bom, Super Mundial de Clubes. Ontem eu falei para vocês que o Flamengo aprovou o calendário da CBF visando um ajuste para o Super Mundial de Clubes. O Super Mundial de Clubes começa no dia 15 de junho e termina no dia 13 de julho. O ajuste que a CBF fez foi com relação aos estaduais. Ao invés dos estaduais começarem no final de janeiro, eles vão começar na primeira semana de janeiro, o que faria com que a pré-temporada dos clubes tivesse que ser antecipada um pouquinho para que todos os atletas estivessem, ou a maioria dos atletas estivessem em condições de começar a disputar o estadual. O estadual do Rio de Janeiro, de São Paulo, e se não me falha a memória, do Rio Grande do Sul, tem 16 datas. A ideia da CBF é que se mudasse de 16 para 12 datas. Foi até uma sugestão que o Rodolfo Landim e a Leila Pereira deram numa reunião junto à Federação Brasileira de Futebol. Só que a Confederação Brasileira de Futebol, ela não age sobre os estaduais. Ela pode até recomendar, mas ela não tem poder
para alterar datas no estadual. Quem tem são as federações estaduais. Então a CBF recomendou às federações do Rio, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que mudassem o seu calendário e, ao invés de 16, trabalhassem com 12 datas para o ano que vem. O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, da FERJ, ainda não deu o retorno, mas tem programado uma reunião com os clubes do Rio de Janeiro para tratar desta decisão. A ideia da CBF é que, tendo apenas 12 datas para os estaduais, possa se antecipar o brasileiro mais ainda. O Campeonato Brasileiro, que o ano passado, no ano de 2024, começou no dia 13 de abril, para o ano que vem, 2025, deve começar no comecinho de março, dependendo da quantidade de datas que cada estadual tivesse. O Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul mantiverem as 16 datas, aí seria na segunda quinzena de março. Se não, a partir do começo de março, tão logo os estaduais terminem. E antecipando tudo isso, haverá a paralisação para o Mundial de Clubes. A paralisação ela não pode começar no dia 15 de junho, quando acontece o primeiro jogo do Super Mundial. Tem que começar bem antes, porque os clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, têm que estar nos Estados Unidos com 5 dias de antecedência. Ou seja, 5 dias antes da abertura do Super Mundial, os clubes têm que estar nos Estados Unidos. Então o Flamengo teria que estar em solo americano no dia 10, na terra do Tio Sam no dia 10. Então o elenco teria que partir para lá no dia 9, para estar no dia 10 lá. Então o Campeonato Brasileiro tem que parar bem antes. Na reunião que aconteceu ontem com o Conselho Nacional dos Clubes, Palmeiras e Flamengo participaram. E Landim e Leila Pereira deram um aval para o calendário. Então, este ano, diferentemente de todos os outros anos, o Flamengo e o Palmeiras não podem questionar as datas que, se ficarem encavaladas, e ficarão no final do ano de 2025, porque aprovaram o calendário sem ressalvas. Agora é ir para o pau. Então, o Flamengo estará em terras do Tio Sam no dia 10 de junho, onde no dia 15 fará o primeiro jogo do Super Mundial de Clubes. Esperamos todos que o Flamengo faça uma boa apresentação, lembrando que há uma janela a mais, 10 dias antes do Super Mundial começar, para incentivar os clubes a fazer contratações e reforçar seus elencos para o Super Mundial. Agora, será Neymar e Gabigol juntos em 2025? Sim, é possível. E aí eu aposto que já tem várias pessoas falando ou imaginando que vai ser no Flamengo, né? Pois é, não vai não. O Santos, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro hoje, liderando e muito provavelmente será campeão do certame nacional da segunda divisão, já tem conversas com os empresários, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o cachorro, com o papagaio e com os filhos do Neymar, no intuito de levar o Neymar do mundo árabe para a Vila Belmiro. O Neymar voltou a se lesionar, a segunda lesão consecutiva dele, ele não consegue jogar no Al Hilal e a equipe do técnico Jorge Jesus já estuda uma rescisão amigável com o Neymar em janeiro do próximo ano. Com isso, o Ney ficaria livre para assinar com qualquer clube. O processo eleitoral no Flamengo está rolando e apenas o Rodrigo Dunche disse que gostaria de ver o Neymar no Flamengo, mas admitiu que pelos salários atuais do jogador, que o torna o brasileiro mais bem pago atualmente no futebol mundial, inviabiliza a vinda dele para o Flamengo. Mas o Santos não pensa assim não. O Santos está organizando ali um pool de empresas para conseguir pagar o salário do Neymar nessa retomada do clube santista à primeira divisão do futebol brasileiro. Mas o próprio Neymar já disse ao Santos que, se voltar, gostaria de jogar na companhia de Gabigol. E esse é o pulo do gato: usar o retorno do Neymar para convencer o Gabigol a voltar para a Vila Belmiro. O Santos quer formar uma dupla de meninos da Vila
para poder encantar o torcedor. Há um plano de tirar o Santos de Santos e levar para a capital paulista, e até mesmo um plano de aumentar o número de espectadores na Vila Belmiro. Já há conversa com o presidente Lula para tentar achar um terreno ou em Santos ou em São Paulo para o Santos poder construir um estádio maior, mais imponente para eles. E o Neymar e o Gabriel Barbosa seriam figuras centrais na captação de recursos para a equipe da Vila Belmiro. Então há esse planejamento a pedido do Neymar de levar o Gabigol para lá. Mas o que tem de certo até agora? Absolutamente nada. A única coisa certa, concreta, é que o Santos está tentando convencer o Neymar a retornar para a Vila Belmiro em 2025. O Inter Miami, clube do Messi e do Luizito Soares, também tenta levar o Neymar para lá. Tem que ver o que o Neymar quer agora, porque eu já vi o Neymar falando que ao final da carreira ele iria para os Estados Unidos, onde se joga menos e tem 3 meses de férias. Então pode ser que o pensamento do Neymar nesse momento seja em começar a encerrar a carreira. E se for, o Inter Miami é a melhor solução para ele. Agora, se o Neymar ainda estiver querendo ser competitivo, voltar à seleção brasileira como protagonista, o Santos é uma equipe interessante para ele voltar. E o Gabriel, que tem contrato apenas até dia 31 de dezembro deste ano com o Flamengo, pode ser o seu grande companheiro no ataque santista. Se ele for embora para o Santos, Gabriel, lógico, qual seria o centroavante que você recomendaria para o Flamengo? Afinal de contas, Dom Pedrão volta muito próximo do Super Mundial de Clubes. Vamos precisar de alguém para conduzir o ataque do Flamengo até lá. E já deu para perceber que o Carlinhos não rola, né? Ou rola? Você acha que o Carlinhos pode ser o centroavante ideal para levar o Flamengo às conquistas em 2025? Ou o Flamengo teria que contratar outro centroavante? E se tem que contratar outro, quem seria? Posso dar uma dica? Eu tiraria um centroavante lá do mundo árabe. Sabe aquele? O Roberto? Eu traria o Robertão para cá. Que Robertão? Vamos ver se vocês descobrem de que Roberto eu tô falando. É o segundo maior salário de um brasileiro na atualidade no futebol mundial. Mas eu acho que o Robertão poderia fazer às vezes ali de centroavante do Flamengo e carregar o nome do Flamengo nas competições até o Dom Pedrão voltar. O que vocês acham? Curta, comenta, compartilha, coloca aí nos comentários aquilo que vocês acham sobre tudo isso que eu falei com vocês. Estão animados? Essa taça é nossa. Nós vamos dar a volta na Arena MRV, com certeza absoluta, com a taça na mão. Sem sombra de dúvidas. Tá 0-0, o jogo é jogado, lambaria é pescado, jogam-se os homens e não os nomes, mas vai dar Mengão. Ao contrário do que o goleiro deles falou, deixou chegar, o Flamengo leva. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra.